Olá, pessoal do sétimo ano. Esta semana nós iremos começar o PET complementar, tá? Aqui da Escola Estadual Sebastião Pereira Machado. Esse PET ele foi feito pelos professores da nossa escola, cada professor em sua disciplina criou, né, o material a partir do primeiro PET, né, do estado. Então a gente vai iniciar hoje a semana um do PET de História. Unidade temática, história, tempo, espaço e formas de registro. Objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronia, diacronias, reflexões sobre os sentidos de cronologia, formas de registro da história e da produção do conhecimento, certo? Então, nós iremos reforçar o conteúdo da semana um do PET 1. Então, eu preparei um conteúdo em cima daquele, com uma maior profundidade, tá? Com outras atividades também, mas com a mesma temática. Então, primeiro textinho. Antes, a página que vocês irão encontrar o patch de história é a página 18 do arquivo de PDF que vocês receberam. O tema, a produção do conhecimento histórico. O estudo do passado, ele nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. Assim, podemos verificar as transformações que ocorreram durante o tempo, compreendendo o nosso presente e o mundo em que vivemos. Então é aquela pergunta que muitos alunos fazem, não sei se para brincar, né, ou se não sabem mesmo, né? Para que estudar a história? A história ela é fundamental para a gente entender o porquê que o mundo está assim hoje, no presente, a maneira que nós vivemos. Porque na história nós estudamos as transformações e as permanências na sociedade. O que que mudou, por que que mudou, o que que isso influenciou o que é hoje, tá? O que que não mudou, por que que não mudou e como que isso é importante para a sociedade atual. Então, a história é fundamental para a gente entender isso e o futuro também, tá? Para ter acesso ao passado, os pesquisadores utilizam os vestígios, vestígio deixado pelo ser humano, que nós chamamos de fontes históricas, que são as provas, né? O historiador, ele é um detetive, é como se fosse um policial investigador, que para descobrir como que aconteceu um determinado crime, ele tem que pegar esses vestígios, ele tem que ir ao local desse crime e ir juntando as provas até entender o que que aconteceu. O historiador faz esse trabalho, tá? Então existem diversos tipos de fontes históricas. Materiais, a fonte material é uma fonte que nós conseguimos pegar, né? Algo material. A fonte oral, que seria o quê? Seria as entrevistas. Então, tomando aquela ideia do crime, a fonte material, por exemplo, seria uma faca ensanguentada dentro de uma cena de crime. A fonte oral seria o quê? Seria a conversa com as pessoas que moram próximas ao local que aconteceu o crime, conversando oralmente. Imagética. O que que seria uma fonte imagética? Dentro desse exemplo que eu dei do crime. Seria você pegar uma câmera que estava filmando, né? Não o local, mas a rua, a vizinhança, e a partir dessas imagens utilizá-las para entender o que que aconteceu. E também escritas, por exemplo, uma carta que o cara deixou, ou alguma passagem que ele deixou cair, certo? Então, dentro desse exemplo que eu dei do crime, a gente consegue entender essas fontes históricas que o historiador utiliza para escrever o que ocorreu. É interessante essa análise, tá? Essa comparação. Segundo ponto que é importante dentro dessa questão do conhecimento histórico, a valorização do idoso. Por quê? O idoso, ele é uma fonte de memória, uma fonte viva do que aconteceu. Ó, você já reparou na quantidade de coisas que podemos aprender com as pessoas idosas? No decorrer da sua vida, elas acumulam muitos conhecimentos, os quais podem nos revelar os costumes antigos que permaneceram e os que mudaram. Por exemplo, tem uma festividade, uma festa que acontece há muito tempo. Você vai conversar com seu avô, com sua avó, eles vão falar: Nossa, faz muito tempo, desde quando eu era criança tem essa festa. É algo que manteve, certo? Principalmente festas religiosas. Ou que mudaram, né? Nossa, na minha época não era assim, na minha época era mais difícil, né? Hoje em dia é mais fácil para a escola, tem merenda, hoje em dia o ônibus pega na porta de casa.
Antes não era assim. Sempre eles vão falar, comparando, né, o que vive hoje e o que viveu antigamente. Em muitas sociedades tradicionais, os conhecimentos são transmitidos oralmente, a partir da conversa, tá? Nesses grupos, os idosos são bastante valorizados, pois representam o que chamamos de memória viva da população, como eu falei para vocês. Geralmente, os idosos transmitem os conhecimentos referentes aos mitos, lendas, explicam como que foi criado o mundo, o funcionamento social desse grupo, dentro da questão, por exemplo, dos indígenas ou de algumas sociedades africanas, tá? Atividades. Primeira, sabendo que a memória é um elemento importante para a escrita da história, converse com algum familiar sobre fatos marcantes para ele e em seguida registre aqui. Podem ser fatos nacionais ou individuais que marcaram a vida do seu familiar. Então, por exemplo, você vai conversar, não é para sair de casa, você vai conversar com alguém que mora com você, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, sobre alguma coisa que marcou a vida deles quando eles eram mais jovens. Então, eles vão falar para vocês: ah, teve uma vez que aconteceu tal coisa, isso foi muito marcante, muito importante. Aí você descreve aqui o que que ele falou, como se você estivesse entrevistando ele, tá bom? 2. Observe a charge a seguir. O que eu gosto em fotografia é que as pessoas pensam que a câmera sempre mostra a verdade. Elas acham que a câmera é apenas uma máquina insensível que grava fatos, mas na realidade, as câmeras mantêm tempo todo. Selecione os fatos e você conseguirá manipular a verdade. Por exemplo, eu limpei este lado da cama. Tire uma foto minha aqui, mas não enquadre a bagunça do outro lado. Assim parece que eu mantenho meu quarto arrumadinho. Isso não é contra a lei? Espera que eu vou pentear o cabelo e botar uma gravata. Isso aqui ele está fazendo uma sátira, ele está fazendo uma piada com a fotografia. Tem gente que acha que a fotografia ela transmite a verdade, mas não é. Ela transmite intenções. O menino aqui, ele pediu para que fotografasse somente o lado limpo da cama, para que quem visse essa foto achasse que o quarto todo estava arrumado, que não é a verdade. Tá? Então ele mostra que também as fontes podem ser manipuladas, tanto as fontes históricas, como lá as provas do crime, do exemplo que eu dei para vocês, tá bom? Letra A. Qual é a parte do quarto que Calvin pede para que Haroldo fotografe? Por quê? Por que que ele pediu para fotografar essa parte? Tranquilo. Letra B. Se Calvin mostrar a alguém a fotografia tirada por Haroldo, o que essa pessoa vai deduzir sobre a arrumação do seu quarto? Tranquilo também, tá, pessoal? Número 3. Com base na tirinha, assinale a alternativa que não apresenta os cuidados que o historiador deve tomar ao utilizar uma fotografia como fonte histórica. Depois corrija no espaço abaixo. Depois você vai corrigir, tá? No caderno ou na própria apostila. Letra A. Os historiadores devem utilizar a fotografia como uma fonte histórica fiel à realidade? É aquilo, pronto e acabou? Letra B. Os historiadores devem considerar as intenções que o fotógrafo teve ao analisar uma fotografia. Letra C. O enquadramento da fotografia é um aspecto que deve ser analisado pelos historiadores. Letra D. A fotografia é uma fonte imagética e pode ser fabricada com intencionalidades. Ou letra E. Os historiadores devem analisar as intenções por detrás daquela fotografia. Pessoal, façam com bastante atenção e até a próxima semana.